três coisas pra mim: amigo oculto, família reunida e peças natalinas, ou histórias em geral natalinas, o que você quiser. Geralmente, nessa época do ano, escolas, igrejas, cursos ou até mesmo sua família inventa de fazer uma encenação para mostrar o verdadeiro espírito do Natal ou passar uma lição natalina. Não que eu ache isso errado, algumas vezes eu até gosto, dependendo da história. Só que o mais incomum é que geralmente as pessoas inventam de fazer isso sempre em cima da hora. E aí fica aquele desespero para achar já uma peça pronta, para alguém ter que inventar alguma coisa para fazer. Se de repente essa responsabilidade caiu no seu colo, fica tranquila que nesse vídeo eu vou te ajudar a você construir uma peça natalina muito legal em apenas um dia. É possível. Nesse episódio de Entre Linhas especial de Natal, pra quem não sabe, o Entre Linhas é um quadro aqui do canal do Lição Nerd, onde eu mostro como eu escrevo as minhas histórias, como eu vivo com as minhas histórias, enfim, vou dando dica desse mundo, desse universo de escrita criativa. E hoje eu vou contar pra você como eu fiz essas peças. Só pra te dizer o que eu tenho de autoridade ou de conhecimento pra passar isso pra você é que, pra quem não sabe, eu sou cristã de igreja evangélica e geralmente sempre tem peças natalinas nessa época do ano. E não só a peça principal da igreja, pra quem na igreja sabe, só que cada ministério às vezes tem, e eu participava do Ministério Infanto Juvenil, que era o ministério que cuidava das crianças. Pra quem não conhece, parece que eu vi assim, ministério, parece tipo o Ministério da Magia de Harry Potter. É como se fosse, só que lá é tipo um departamento, um grupo de pessoas que vai tomar conta exclusivamente das crianças, né? Porque quando uma igreja é muito grande, tem muita criança, não sei o que, pra não deixar lá a pirralhada solta pela igreja, tem o grupo do Ministério Infanto Juvenil que cuida das crianças. Enfim, e eu tenho certeza, na verdade, que essas pessoas que trabalham com crianças vão ganhar mais pontos para irem para o bom lugar. Certeza. Eu trabalhei muito com as crianças e por conta disso, vira e mexe, eu precisava fazer peças. Não só peças natalinas, mas geralmente quando tinha algum evento para as crianças e aí tinha um fechamento daquele evento, tinha alguma encenaçãozinha, quando elas já não encontravam prontas em algum lugar, vinham me pedir pra fazer. E óbvio, eu adorava fazer isso, eu gostava muito, muito mesmo de fazer histórias pra contar pra crianças, porque são coisas mais lúdicas, mais rápidas, não necessariamente precisa ser uma coisa complexa, até mesmo pra elas poderem entender. Só que nesse vídeo eu vou ensinar você não só fazer peças pra crianças, no caso, mas pra qualquer público, porque eu também já fiz peças grandes e pequenas pra público adulto e pra público infantil, principalmente voltado pra esse tema natalino. E eu geralmente fazia essas peças em um dia. Por que eu fazia em um dia? Porque me davam... Primeiro porque me davam um prazo apertado. Geralmente chegava pra mim e falava assim, então semana que vem a gente precisa fazer uma encenaçãozinha lá, mas é coisinha rápida, você não arruma aí pra gente, não? Tipo isso. Minha amiga Priscila sabe do que eu tô falando, porque ela geralmente me chama no WhatsApp, amiga. Eu já sei que ela quer uma peça, tipo, pro final de semana. Ou qualquer encenação ou ideia pro final de semana. Porque ela é assim. Beijo, Priscila. Não só por conta desses prazos apertados, só que quando eu uso o método que eu vou passar aqui pra vocês agora, o passo a passo de como eu faço, como fazer, eu engato numa criatividade louca e eu saio escrevendo e por isso que sai em um dia. Não necessariamente você vai entregar aquilo em um dia, porque o último passo é um passo crucial para você moldar a sua história e aí sim você entregar para o cliente final, digamos assim, que é a pessoa que te pediu para fazer essa encenação. Mas vamos lá que eu vou te ensinar. Antes de eu te ensinar, se inscreve aqui nesse canal para você receber, além dessas, outras dicas sobre escrita criativa, sobre as lições fantásticas desse universo nerd, pra gente bater um papo sobre os nossos medos, principalmente como escritor, porque dá um frio na barriga a gente mostrar um pouco da nossa vida, da nossa alma e dos nossos sentimentos nas histórias que a gente ama. No Enencast, toda quinta-feira ou sábado ao vivo, aqui no canal. Agora sim, você tá preparado? Então vamos lá. Eu uso o mesmo método de 3 passos que eu ensino no e-book, que até tá aqui embaixo o link para você baixar. É um e-book que eu distribuo gratuitamente para várias pessoas, mais de 300 pessoas, na verdade mais de 500 pessoas nesse vídeo. Até esse vídeo ser gravado, mais de 500 pessoas já baixaram esse e-book. E eu recebo muitos feedbacks de gente que leu e falou assim, nossa, ele é bem legal. Ele é curto, mas é direto ao ponto e é justamente o que eu vou falar nesse vídeo.
3 passos para você conseguir escrever uma boa história. E nesse, exclusivamente, nós vamos falar sobre uma história natalina. Mas você vai ver que todas as histórias seguem o mesmo padrão. Bom, primeiro você precisa entender com o que você está lidando. Qual é o volume de trabalho que você precisa fazer para uma história? Por exemplo, se eu tenho um público infantil, eu não preciso de uma história complexa, com muitas falas, muitas encenações. Não, é algo curto, simples e rápido. Também existe uma diferença de a pessoa te pedir a peça com 3 meses de antecedência para fazer todo um ensaio, um espetáculo, como eu já entreguei peças assim e foi realmente fantástico. Uma peça natalina que eu fiz. Só que existe também o contraponto de já terem me pedido com 1 semana de antecedência, onde a pessoa só ia ter um ensaio, o grupo de pessoas que ia participar só ia ter um ensaio para fazer. Então eu fiz uma peça sem falas, só, na verdade, ali uma fala final para o narrador, para que, não ficasse sem, mas foi uma encenação que passou a mensagem que deveria passar. E esse é o primeiro ponto que você precisa se preocupar com os 3 passos. Bom, sem mais delongas, os 3 passos são: primeiro é você ter uma ideia principal, depois é você escrever e, por último, o último passo mais importante é já eu te falo. O primeiro passo, que é o você ter a ideia principal, é toda história natalina, as pessoas esperam que tenham um quê a mais ali, ou uma mensagem, uma lição de moral para passar. É o que as pessoas sempre esperam de peças ou histórias natalinas, né? Já tem, quando a gente entende, porque o Natal envolve muito essa questão de lição de moral, de você entender o que você fez o ano todo, e etc. Tem esse peso cultural de que o Natal é uma época que você tem que olhar, se arrepender do que você fez, né? Já tem essa cultura de ser assim. Então as pessoas entendem que uma peça natalina ou uma história natalina seja desse formato. Não necessariamente ela precisa ser algo muito lúdico ou algo muito dramático. Ela pode ser uma comédia, pode ser uma coisa engraçada, mas que de qualquer maneira alguma coisa ali ela tenha por trás. Por que isso, meu querido? Independente de ser uma peça natalina ou não, sua história tem que ter uma ideia central, a big idea. O que você quer passar para o seu leitor ou o seu telespectador, ou não só o telespectador, a pessoa que está te assistindo do outro lado, que é a pessoa que vai ver a peça. O que você quer passar para essa pessoa? E para isso, você pode fazer uma lista de ideias comuns. E nessa hora, gente, principalmente é aquilo, você precisa lidar com o escopo que você tem, com o tempo que você tem. Se você tem apenas 1 semana para preparar aquela peça ou aquela história, você não vai criar alguma coisa extremamente elaborada, você não precisa ficar se cobrando tanto para isso também. Então, busque o que seja mais simples e o mais comum para você olhar e absorver. Busque inspirações em outras histórias ou pense, o que eu posso ensinar para essas pessoas? Você sabe qual é o público-alvo, você sabe a pessoa que te pediu de repente, você sabe quem são as pessoas que vão atuar talvez, né? Principalmente se for ali no seu meio. Então você consegue ali moldar e limitar, botar um limitador naquelas suas ideias. E aí você vai então moldando qual é a ideia central. Aqui a ideia central ainda não é a história que você vai contar, mas é o que você quer passar com aquela história. Depois de você entender o que você quer passar com aquela história, qual é a lição de moral que você quer ensinar para aquelas pessoas, aí sim você pensa no como você vai ensinar isso para aquelas pessoas. Que tipo de encenação, que tipo de palavras você vai usar, que tipo de falas, que tipo de pessoas, ou seja, os seus personagens vão ensinar aquilo dali para outra pessoa. E aqui eu te dou 2 dicas. Se você tem um tempo muito curto, tente pensar numa peça sem falas. Uma encenação muito forte pode falar mais que 1000 palavras. E em tempo muito curto, as pessoas captam aquele entendimento muito rápido. Não, e aqui, gente, não necessariamente eu tô falando sobre peças religiosas. Você pode sim criar uma peça natalina que não seja necessariamente um foco religioso, mas que também mostre alguma coisa, que seja até uma crítica que você queira fazer, porque Natal hoje só se resume em compras e etc. Você também pode fazer essa crítica, não necessariamente precisa ser o padrão, o comum. O importante é você entender a sua ideia, entender como que você quer passar aquilo.
Depois de você entender o que você quer passar para as pessoas, a lição de moral, e planejar como você vai passar aquilo, né? Se vai ser uma peça encenada, se não vai ser... se vai ser dois irmãos disputando por um brinquedo e no final eles descobrem que, na verdade, o verdadeiro espírito do Natal não tem a ver com o brinquedo. Não sei. Você tem uma gama infinita de coisas para fazer. Após você conseguir entender, então, o como você quer passar aquela ideia que você já estipulou, então é hora de partir para escrita. Mais uma vez, entenda qual é o seu prazo e o quantas pessoas vão participar, se aquelas pessoas realmente vão conseguir gravar a fala e tal. Eu sempre prezo pelas coisas que são eficientes. Não adianta eu querer elaborar a ópera do ano, sendo que as pessoas que vão atuar naquela peça, né, as pessoas que vão fazer aquilo dali, não vão conseguir atender a minha expectativa. Porque a gente, como autor, a gente tem um carinho especial pelo que a gente está escrevendo. Então eu opto muito mais por fazer uma coisa muito simples que possa ser bem feita. O simples bem feito é melhor do que algo muito bem elaborado, mal feito. Na parte da escrita, por que geralmente eu consigo escrever as minhas peças em um dia? Não necessariamente você precisa se obrigar a escrever ela em um dia, mas por que eu consigo escrever ela em um dia? A partir do momento que eu já tenho a ideia, que eu já sei como eu vou contar, que eu imagino, faço o meu processo ali de imaginar como eu vou passar, como vai ser essa ideia, como que os personagens vão agir para contar essa ideia para as pessoas, como que vai ser o cenário, como que vai ser essa encenação, vai ter música, não vai, vai ter gente cantando, não vai, como, a partir do momento que eu planejo tudo isso, eu já sei a ideia do início ao fim, eu já sei a história, na verdade, do início ao fim, então eu já tenho ela pronta na minha cabeça, ela já nasce pronta a partir do momento que eu penso ela, que eu planejo ela. Escrever é nada mais do que tirar tudo que está na minha cabeça e colocar lá. E aí, depende do tamanho da peça que você inventou, você vai conseguir colocar ela mais rápido no papel. Sempre pensando que peça tem uma estrutura diferente de um livro. Você precisa dizer quando que aquele ator vai entrar, quando que a música vai iniciar e pausar, caso tenha uma peça. A maior peça que eu já escrevi para a igreja tinha música com orquestra, então eu precisava dizer, essa música começa aqui, nessa encenação vai estar tal música tocando. Então, precisava dar esses detalhes, e você precisa dar também. Nesse momento, o narrador vai falar X coisas. Uma coisa muito legal. Se você não tem muito tempo, as pessoas não têm muito tempo para ensaiar, muito legal você colocar e utilizar bastante do narrador em terceira pessoa. Porque ele não vai estar na peça. Ele vai estar escondidinho num banco, escondidinho em algum lugar, só com o microfone, narrando ela. Então, sinta-se à vontade para que você consiga usar esse narrador a seu favor, para que menos falas sejam dadas para os seus personagens, mas que o narrador consiga contar a história melhor. Então, você pode usar esse artifício para você conseguir fazer uma história, uma peça mais rápida, que as pessoas que vão encenar não tenham que ensaiar tanto, né? Principalmente quando você tem aí um curto espaço de tempo, ou que você sabe que as pessoas que vão encenar não têm técnica, né? São pessoas comuns que vão estar ali só ensinando, não são atores que têm técnicas para gravar falas e etc. Mas enfim, voltando à estrutura do texto, você precisa sempre dizer antes das falas como que aquele personagem vai agir. Diferente do livro que a gente fala e depois diz, porque fulano agiu dessa maneira, a peça é ao contrário. Você tem que dizer, fulano entra no palco, né, fulano, nome dos personagens, fulano entra no palco assim assado, chutando alguma coisa, no palco tem... Aí você vai descrever o cenário e ele chega no ponto marcado e fala. Aí vai estar a fala lá do personagem. Até mesmo para as pessoas que vão fazer, marcarem depois no roteiro o que elas precisam falar. Então as falas precisam ser bem delimitadas, tá? Bem marcadas a fala de que personagem que é e o nome. Fulano vai falar tal coisa, cicrano vai falar tal coisa. Quando é junto, você vai especificar que eles têm que falar junto. Quando eles têm que sair, fulano, antes dessa fala aqui, eu tô olhando pra baixo, antes dessa fala aqui, ele vai sair de cena, vai bater a porta, vai fazer acontecer. Então, é claro que existe uma direção, mas estou pensando aqui em peças amadoras que você vai fazer na sua escola, igreja, etc. Então, mesmo com esse tipo de direção mais amadora, é necessário que no roteiro tenha essas descrições para a pessoa que vai dirigir, para a pessoa que vai fazer essa peça, que não seja só você, tenha a noção do que ele está fazendo.
E agora sim, o terceiro passo tão esperado. Mas antes, se você chegou até aqui, cara, você já tá assistindo, sei lá, mais de 15 minutos de vídeo, que eu tô descrevendo exatamente como eu escrevo minhas peças. Eu acho que se você ainda não se inscreveu nesse canal, você não deu um like, por favor, faça isso nesse exato momento, porque eu vou te dar o pulo do gato pra sua peça ser boa. Não só a sua peça, mas muitas histórias. Sempre falo o quanto esse ponto é importante, sempre toco nessa tecla com os meus alunos, porque eu tenho um método de escrever que eu escrevo tudo que vem na minha cabeça, por isso que eu acabo escrevendo às vezes uma peça em um dia, porque eu escrevo rápido, como eu falei, já tenho tudo planejado na minha cabeça, que é o primeiro passo, monto a ideia, monto a história do início ao fim, principalmente se ela for uma peça, algo curto, etc. Então, eu já tenho a história toda na minha cabeça. Escrever é só pegar aquilo dali e imprimir no papel. Simples assim, pra mim é simples assim. Eu escrevo rápido. E sigo uma linha de pensamento para que eu não me perca depois ou não perca a vontade de escrever aquilo dali. Seguir uma linha de pensamento para eu não me perder e etc. Então, para mim, esse ponto é muito importante, que é o ponto da revisão. Sim, você revisar aquilo que você escreveu e ver se faz sentido. Por que isso é tão importante? Principalmente quando eu escrevo rápido, escrevo nessa empolgação. Eu preciso lá no final fazer um arremate para ver se todos aqueles pontos que eu falei com vocês na escrita, se eu dei a deixa quando que o ator tem que entrar, quando ele tem que sair, quando que algum elemento do cenário interage com ele, outra pessoa entra, outra pessoa sai, ou alguma entonação, algum gesto que ele tem que fazer para aquela fala, para aquela encenação fazer sentido, né? Às vezes eu posso ter esquecido, porque na hora de escrever a gente tá olhando para o que tá acontecendo e a gente simplesmente escreve. Quando a gente volta e revisa, aí a gente revisa como leitor de fato, como uma pessoa de fora que vai enxergar aqueles pontos. E muito importante, eu faço isso quando escrevo os meus livros para as peças, mais ainda, leia em voz alta. Por quê? Quando você lê com o cérebro, ainda mais que foi você quem escreveu aquela história, seu cérebro está mais que viciado naquilo dali. Ele vai passar batido por muitas coisas. Mesmo lendo em voz alta, você ainda corre o risco de passar batido por várias coisas, principalmente porque a história já está toda montada como um filme na sua mente. E o cérebro, às vezes, esquece de alguns detalhes que tem ali na escrita, na parte da escrita. Então, leia em voz alta, para você ver que se o que você escreveu vai fazer sentido para outra pessoa quando ela lê aquilo. Se aquela fala faz sentido naquele momento. Se aquela descrição do que a pessoa tem que fazer ficou claro. Claro que na hora que vocês estiverem ensaiando e fazendo e etc, é muito importante que você esteja lá, pelo menos é o ideal que você esteja lá para falar, não foi isso que eu quis dizer, foi outra coisa. E ali às vezes vocês acertam um ponto ou outro que ficou faltando. Mas é legal você revisar até mesmo para você entregar um bom material e ser chamada para fazer mais peças da próxima vez também. Minação, é isso por hoje. Sim, eu sei que esse vídeo ficou longo, mas vídeos que eu ensino coisas não fazem sentido serem curtos, porque se eu quero ensinar alguma coisa de verdade, meu vizinho batendo coisas aqui no teto. Vídeos que eu ensino não fazem sentido ser curtos, porque senão eu não consigo passar todo o meu conhecimento para vocês. E quem quer aprender de verdade, vai assistir até o final. Não tô preocupada com visualização, tô preocupada com você aprender alguma coisa com os meus vídeos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Mais uma vez, tem um link aqui embaixo do meu e-book para você baixar grátis, com essa descrição dos 3 passos e com exercícios. Tem exercícios para você moldar lá e com exemplos, tá? Boa sorte para você e para a sua peça. Lembre-se sempre de escrever o que você está querendo passar para aquela pessoa. Quando você não sabe qual é a ideia principal que você quer passar para as pessoas, sua peça, sua história em geral, pode ficar perdida. Esse é o primeiro passo. Beijo grande, Minasan, e até a próxima.